Salmo 78, versículos 40 ao 45. Quantas vezes provocaram Deus no deserto e o entristeceram na terra seca? Sim, deram as costas, testaram a Deus e restringiram o Santo de Israel. Esqueceram sua intervenção salvadora contra o inimigo, os milagres realizados no Egito e as maravilhas em Zoan. Ele transformou seus rios em sangue e suas correntes para que não pudessem beber. Enviou diversos tipos de insetos entre eles que os consumiram e sapos que os arruinaram. Entregou suas colheitas às lagartas e o fruto do trabalho deles aos gafanhotos. Destruíram suas vinhas com granizo e suas árvores sicômoras com geada. Além disso, entregou seus rebanhos ao granizo e seus rebanhos a raios ardentes. Derramou sobre eles a ira, indignação e aflição, enviando entre eles mensageiros malévolos. Abriu caminho para sua ira. Não poupou as vidas deles da morte, mas os expôs à peste. Feriu todos os primogênitos no Egito, os líderes de sua força nos acampamentos de Cã. Contudo, fez seu próprio povo sair como ovelhas e os conduziu pelo deserto como um rebanho. Os guiou em segurança e não temeram. O mar engoliu seus inimigos. Os conduziu até as fronteiras de seu santuário, até esta montanha que sua mão direita adquiriu. Expulsou também as nações diante deles, dividindo a herança por herança e fazendo as tribos de Israel habitarem em suas tendas. Gostaria de focar no Salmo 78, 49. Ele desencadeou sobre eles a fúria de sua ira, indignação e aflição, enviando entre eles mensageiros malévolos. Salmo 78, 49 continua a narrativa sobre como Deus lidou com os inimigos de Israel. O salmista recorda as grandiosas obras de Deus entre a nação de Israel, mas eles permaneceram obstinados. Ao mencionar as maravilhas de Deus e o julgamento sobre os inimigos, o salmista afirma que Deus enviou mensageiros malévolos entre eles. Deus enviou exatamente o que as Escrituras dizem, mensageiros malévolos. Isso levanta perguntas sobre quem eram esses mensageiros e se Deus tem mensageiros malignos no céu. Pode-se questionar se esses mensageiros eram anjos caídos. Por que Deus usaria mensageiros malévolos? Estas perguntas podem intrigar ao considerarmos este trecho das Escrituras. Para responder à pergunta sobre quem eram esses mensageiros malévolos e se Deus tem mensageiros malignos no céu, existem duas perspectivas. A primeira sugere que esses mensageiros eram diretamente enviados pelo Senhor. Nessa visão, esses mensageiros não são malévolos por natureza, mas são enviados para cumprir a vontade de Deus. Quando Deus julga seus inimigos, ele envia seus mensageiros para executar esse julgamento. Isso não significa que esses mensageiros sejam necessariamente malignos. Sua aparência pode ser influenciada pela natureza da missão dada a eles. Observa-se que o Salmo 78 foi escrito para mostrar como Deus lidou com os inimigos de seu povo por meio de seus mensageiros. Ele destaca a deslealdade de Israel, apesar da fidelidade e graça de Deus. A misericórdia de Deus para com Israel significou julgamento para os egípcios. Podemos chamá-los de mensageiros malignos de um lado, mas do outro lado são considerados bons. Os egípcios podem rotulá-los como malignos, mas os israelitas podem considerá-los bons, pois realizaram as obras de sua libertação. Outras traduções da Bíblia descrevem esses mensageiros não como mensageiros malignos, mas como uma horda de mensageiros destruidores. Aqueles que apoiam esta perspectiva argumentam que Deus possui uma horda específica de mensageiros. Eles afirmam que esses mensageiros específicos têm a tarefa de executar a ira e o julgamento de Deus sobre a humanidade rebelde. Os que veem esses mensageiros como mensageiros de Deus acreditam que Deus pode enviá-los para executar julgamento sobre a humanidade e, portanto, não podemos rotulá-los como mensageiros malignos, mas sim como mensageiros destruidores.
Em uma análise adicional, é relevante mencionar que uma subseção específica dessa visão sugere que o anjo do abismo mencionado em Apocalipse 9, versículo 1, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolion, pode ser considerado um mensageiro maligno ou membro da horda de mensageiros destruidores. No entanto, é importante notar que a maioria dos estudiosos não sustenta essa visão de Apolion. A grande maioria dos estudiosos vê Apolion como o destruidor, como um anjo caído de alto escalão que se unirá a Satanás e liberará todas as suas criaturas malignas para destruir a humanidade. Agora, voltando ao tópico desses mensageiros destruidores no Salmo 78, pode-se chamá-los de malignos devido à natureza da missão que cumpriram naquele momento, não necessariamente por serem malignos por natureza. A segunda perspectiva que tenta responder à pergunta sobre quem são esses mensageiros malignos argumenta que eles eram, na verdade, malignos por natureza e que Deus os utiliza para cumprir seus planos. Considerando essa visão, sabemos que Deus criou todos os mensageiros e que eles serviram no céu até que Satanás se rebelou com um terço deles. A rebelião de Satanás e dos mensageiros que conspiraram com ele os corrompeu. Eles se tornaram malignos quando se rebelaram e foram expulsos do céu. Houve um conflito nos céus. Miguel e seus mensageiros enfrentaram o dragão, e o dragão revidou, mas seus mensageiros não prevaleceram. Não havia mais lugar para eles no céu. O grande dragão, também conhecido como a antiga serpente, o diabo e Satanás, foi expulso e lançado à terra, junto com seus mensageiros. Esta linha de raciocínio sugere que, em alguns casos, Deus pode usar mensageiros malignos para executar seus planos. Vamos considerar, primeiramente, que Deus permitiu que o diabo testasse a lealdade de Jó. Jó 2, versículos 2 e 3 relata: Então, o Senhor perguntou a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor: De perambular pela terra e andar por ela. O Senhor disse a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, íntegro e reto, teme a Deus e se desvia do mal. E ele ainda mantém sua integridade, embora você me tenha incitado contra ele para destruí-lo sem motivo. Aqui Deus permitiu que o diabo interferisse na vida de Jó para demonstrar um ponto. Foi Deus quem mencionou Jó ao diabo. Jó 1, versículo 8. Não o diabo quem trouxe o nome de Jó inicialmente para a conversa. Embora o diabo seja maligno, Deus permitiu sua intervenção na vida de Jó. Outra instância em que mensageiros malignos podem ser vistos ocorreu em 1 Reis, quando Deus quis punir o rei Acabe por suas más ações. Acabe se uniu a Jeosafá, rei de Judá, e consultaram os profetas em Israel para ouvir a palavra do Senhor sobre a guerra que planejavam iniciar. 1 Reis 22, versículos 21 ao 23 relata: Um espírito se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o persuadirei. O Senhor perguntou: Como? E o espírito respondeu: Sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os profetas dele. O Senhor disse: Você o persuadirá e terá sucesso. Saia e faça assim. Agora, portanto, o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos esses seus profetas, e o Senhor falou mal contra você. Neste caso, um espírito mentiroso profetizou através dos profetas, e suas falsas profecias foram permitidas por Deus. Somente o profeta Micaías conectou-se ao Espírito de Deus e deu a Acabe a verdadeira mensagem do Senhor. Acabe não acreditou e morreu na batalha. Alguns estudiosos argumentam sobre o rei Acabe, sugerindo que ele e seu povo abriram-se para esse espírito mentiroso por adorarem um Deus falso, permitindo assim a intervenção de mensageiros malignos. No entanto, ao ler o Salmo 78, que descreve a liderança divina, tentativas de guiar o povo, sua rebelião e subsequente arrependimento, percebe-se que o julgamento divino deveria recair sobre eles.
Deus permitiu mensageiros malignos que buscavam causar destruição ou engano. Se tivessem obedecido, confiado e caminhado com Deus, um escudo de proteção teria impedido tal intervenção. Quanto ao rei Saul, que enfrentou um espírito maligno do Senhor, a Bíblia afirma que no momento em que Davi foi ungido por Samuel como rei de Israel, o Espírito do Senhor para a realeza veio sobre Davi, enquanto o mesmo Espírito se afastou de Saul. 1 Samuel 16, versículos 14 ao 16. Isso indica uma diferença entre o Espírito do Senhor e um espírito maligno da parte do Senhor. O Espírito de Deus se retirou de Saul e um espírito maligno recebeu permissão e autoridade legal para atormentá-lo. Os estudiosos da Bíblia geralmente estão divididos sobre a identidade desses mensageiros malignos mencionados nos Salmos. Qual é a sua opinião? Você acredita que não são necessariamente anjos malignos, mas mensageiros destruidores usados para cumprir a vontade de Deus? Ou você acredita que são verdadeiramente anjos malignos que Deus permitiu intervir na situação? Compartilhe seus pensamentos nos comentários.